Olá, falaremos agora um pouco sobre o período composto por subordinação. Então, o que é um período composto por subordinação? Primeiro, vamos lembrar que período corresponde a um enunciado construído por uma ou mais orações. E oração refere-se à frase formada a partir de um verbo. Então, se período é o enunciado construído a partir de orações, o nosso foco nas orações serão os verbos. No caso do período composto, é o período constituído por mais de uma oração, ou seja, por dois ou mais verbos. A oração subordinada corresponde àquela que se encaixa em uma oração anterior, desempenhando alguma função sintática que falta na principal. Aqui temos, como exemplo de oração subordinada, o seguinte enunciado: é bom que você estude mais. Aqui nós temos duas orações. Nós temos, obviamente, o período composto. Aqui, à nossa esquerda, a oração principal, é bom. Aqui, à nossa direita, a oração subordinada, que você estude mais. Vejamos aqui que temos um período composto, conforme já dito. Período composto porque ele é formado por duas orações, e sabemos que a oração é a frase formada a partir de um verbo. Então temos o verbo aqui ser, e temos o verbo estudar, estude. Então temos a primeira oração e a segunda oração. Perceba que a segunda oração se encaixa na primeira, porque ela exerce uma função sintática em relação à primeira. Perceba, o que é bom? Que você estude mais. Então, esta oração se encaixa na primeira, exercendo uma função sintática, que é a função sintática de sujeito. Então, a segunda oração funciona como sujeito da primeira. A primeira é a oração principal, a segunda é chamada oração subordinada. Então, as orações subordinadas são três. Elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Aqui nós temos o quadro das orações subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem a função de substantivo. E elas se classificam em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Percebam aqui nos exemplos como elas ficam de acordo com a estrutura da oração principal. A oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito em relação ao verbo da oração principal. Aqui temos exemplos. Então, de acordo com a estrutura da oração principal, nós teremos, via de regra, um verbo de ligação, que é aquele verbo que ele não indica ação, ele indica uma qualidade, por exemplo, mas predicativo. Isso na oração principal, que é aquela que não exerce uma função sintática. Quem exerce a função sintática é a oração subordinada, as que estão em vermelho, ok? Então, verbo de ligação, ser, aqui é predicativo, aquilo que se diz sujeito, que caracteriza o sujeito. Bom, e aqui nós temos que voltes. Então, é bom é a nossa oração principal, primeira oração. Que voltes é a nossa oração subordinada, nossa segunda oração. Via de regra, as orações subordinadas substantivas são iniciadas pelas conjunções integrantes que e se, ok? Aqui eu tenho exemplos com o que, certo? Verbo unipessoal. Então, um outro formato de oração subordinada substantiva subjetiva é com o verbo unipessoal, que
que é aquele verbo conjugado sempre na terceira pessoa, ou do singular ou do plural, na terceira pessoa. No caso aqui, convém, ele convém, é um verbo unipessoal, que é sempre conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural. Ele convém. Aí temos o que inicia a oração subordinada substantiva subjetiva, e temos toda a oração aqui subordinada, que nos ajudem. Outro exemplo, verbo na voz passiva. O verbo da voz passiva vai indicar que o sujeito recebe a ação, o sujeito oracional recebe a ação e não pratica. Então, aqui como exemplo, será divulgado que ele virá. Percebam que, de modo geral, na oração subordinada substantiva subjetiva, essa oração subordinada sempre exercerá a função sintática de sujeito em relação ao verbo da oração principal. É só perguntar ao verbo: o que é bom? A resposta vai ser o sujeito. O que é bom? Que voltes. O que convém? Que nos ajudem. O que será divulgado? Que ele virá. Então, essas orações em vermelho, que são as orações subordinadas, exercem função de sujeito em relação ao verbo da anterior. A objetiva direta exerce a função de objeto direto. Então, isso quer dizer que o verbo da oração principal sempre será um verbo transitivo direto, que é aquele que exige complemento sem o auxílio de preposição. E sempre estará nesse formato. Primeiro o sujeito, depois o verbo transitivo direto. Aqui você perguntar o verbo para achar o sujeito. Quem disse? Ela disse. Ela é o sujeito. Disse é o verbo transitivo direto. Porque quem diz, diz alguma coisa, diz algo. Então perceba que esse verbo exige complemento sem o auxílio de preposição. Então ela disse que viria cedo, o que é a conjunção integrante que inicia as orações subordinadas substantivas objetiva direta. E aqui é a nossa oração subordinada. Já a objetiva indireta exerce a função de objeto indireto. Ou seja, com certeza o verbo da oração principal vai exigir um complemento com auxílio de preposição. Neste caso, exigiu aqui um complemento com auxílio de preposição com. Não concordo. Quem concorda, concorda com algo, com alguém, não é isso? Então, a oração subordinada substantiva objetiva indireta virá neste formato. Na estrutura da oração principal, primeiro o sujeito, depois o verbo transitivo direto. Quem não concorda, eu não concordo, eu, sujeito. Concordo, o verbo transitivo direto, exige complemento com preposição, concordar com. Ou não concordar com. E aqui, que ele jogue sujo conosco, em vermelho, é toda a nossa oração subordinada, substantiva ou objetiva indireta. Ela exerce a função de objeto indireto do verbo aqui concordar. A predicativa exerce a função de predicativo, ou seja, uma característica dada ao sujeito. O formato dele é este, o formato dela. Virá um sujeito mais verbo de ligação. Então temos aqui o verbo de ligação ser, é, não é isso? Pergunta-se ao verbo: o que é certo? O que é? O certo é. O que é? O certo é. Então, o certo é o sujeito do verbo ser, verbo de ligação. Então, sempre esse formato na predicativa. Primeiro o sujeito, o certo, depois o verbo de ligação, é. E aqui, a nossa oração subordinada. Essa oração subordinada que ele sumiu exerce a função sintática de predicativo do sujeito. O certo é, o que é certo, que ele sumiu. Então, exerce a função de predicativo. A completiva nominal exerce a função de complemento nominal, ou seja, complemento de um nome, substantivo, adjetivo, ok? Temos sempre no formato da estrutura da oração principal, primeiro sujeito, mais verbo, mais nome incompleto. Nome incompleto porque precisa de complemento. Aqui temos, sujeito, quem está certo, ele está certo, sujeito, verbo, está,
E certo é um nome. Neste caso, pode ser um substantivo, adjetivo ou outro. Certo. Quem está certo de algo, de alguma coisa. Percebam que ele é incompleto. Aí vem o complemento, de que venceu. Por isso o nome é completo. Por isso de que venceu é oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque completa o sentido do nome, certo, que aparece na oração principal. Por fim, a positiva, temos o formato de sujeito, mais verbo, mais nome, mais aposto. Aposto é um termo colocado de forma separada. Temos aqui, só lhe peço isso, que me ajude. Então, sujeito, só lhe peço, eu, sujeito, verbo peço, nome isso. Isso o quê? Aí vem um aposto, que é um termo separado, percebam que está até com 2 pontos, separando aqui o aposto, que me ajude. Esse termo está aqui indicando isso, né? É um aposto, um termo colocado, separado, para caracterizar o nome aqui. Diferente da completiva nominal, não vem com preposição de com ou outra, mas sim com essa pontuação específica, ok? No mais é isso, até o próximo vídeo.